Oremos. Grande e excelso Deus, soberano Pai, Criador e mantenedor de tudo. Toda honra, toda glória, todo louvor e adorações, ações de graças, seja rendido unicamente a Ti. Obrigado, Pai Santo, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado por mais uma oportunidade, onde iremos nos alimentar da Tua palavra. Faz-se presente, ó Deus, assim como toda noite o Senhor tem se feito em cada lar, né, de cada irmão aqui representado, cada residência. Mas também eu te peço, Deus, que nesse momento que a tua palavra venha a ser aberta, venha de encontro à nossa necessidade. Fala, Pai Santo, assim como o Senhor tem feito hoje à noite, através da boca do irmão Júnior, e o inspira, Pai Santo, como o Senhor sempre tem feito, para que possamos, ao término do estudo, estarmos verdadeiramente alimentados da tua palavra. Obrigado por tudo, ser com cada um individual, bem como grupo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos nós mais uma vez e que toda honra e toda glória sejam rendidas ao seu santo nome eternamente para todo o sempre. Somente Ele é digno de honra e de glória e de adoração pelos séculos dos séculos. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o casaco problemático de José dentro dessa série Preparação para a Crise Final, nós podemos iniciar essa terceira parte sobre este tema, questionando mais uma vez por que Deus colocou José na prisão. Por que Deus permitiu que José fosse até a prisão? Por que coisas aparentemente ruins acontecem na vida daqueles que são fiéis? Não havia uma maneira melhor? Quantas vezes você não perguntou a Deus por que Deus permitiu que isso acontecesse? Ou por que Deus aparentemente não ouve as orações? Você já parou para pensar quantas orações José não deve ter feito? Quantas vezes ele deve ter tido de se colocar de joelhos em lágrimas, clamando ao Deus do seu pai, invocando as promessas que ele havia aprendido, que ele havia ouvido durante a sua meninice, e Deus aparentemente não estava respondendo? A verdade é que Deus nos responde de várias maneiras. Deus fala conosco de formas muitas vezes imperceptíveis. E nem sempre as formas de Deus falar conosco são as formas que nós estamos preparados para ouvir. E Deus usa provações. E muitas vezes Deus, para aqueles que são seus servos, irá falar através da fornalha da aflição. Então a pergunta é, não havia uma maneira melhor? Não havia maneira melhor, porque Deus sabe o que está fazendo, somente Ele conhece todas as coisas. E este agora era o exame final de José. Se Deus tivesse deixado José como governador da casa do Potifar, ele nunca teria estado em condições de ser o primeiro-ministro do Egito, de ser um salvador, vamos dizer assim, um tipo de Cristo para o mundo inteiro. E a atenção do faraó nunca teria sido atraída para ele. Mais do que isso, Deus queria ter certeza de que José não receberia o crédito pelo que Deus estava prestes a fazer. Se José tivesse ido da casa de Potifar para primeiro-ministro, ele teria sido tentado a pensar que foi pelas suas próprias qualificações. Nós já falamos sobre isso. Mas a palavra diz que o Senhor estava com José, versos 21 ao verso 23. Deus está com você. Não importa as circunstâncias. Foi assim que nós terminamos ontem a parte, não é isso? Aquela parte de ontem, né? A terceira parte. Então, à medida que nós hoje nos aproximamos do fim dos tempos, nós também precisamos ter uma experiência como a de José. Nós precisamos ter uma experiência semelhante. A maneira como o povo de Deus será tratado nos últimos dias, ele vai ter muitos dos elementos aos quais foi submetido José, elementos de injustiça. Nós, contudo, devemos manter nossa fé de que Deus está trabalhando em um plano muito maior, um plano que não pode ser dissecado aos olhos humanos. E Ele está nos usando, e Ele estará levando o seu povo para o seu destino glorioso, o seu destino final. Então hoje você precisa aprender a confiar em Deus em todos os momentos, a deixar com que Ele prepare o caminho em meio aos problemas. Qualquer que seja o poço, qualquer que seja a prisão, que Deus permita
que você experimente, isso será apenas a maneira de Deus fazer com que você se torne aquilo que Ele quer que você seja. Bem, preciso lembrar sempre de uma coisa: Satanás não pode fazer nada, exceto aquilo que o Altíssimo assim permitir. E se Deus permitir que alguma coisa aconteça conosco, se cumpre em nós a palavra que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não adianta eu ficar com raiva, não adianta eu ficar chateado, não adianta eu ficar amargurado nem vingativo. Se alguém, quem sabe, me decepciona por alguma maneira, quem sabe isso mesmo pode ser uma forma em que Deus está agindo para me levar a um nível espiritual, a desenvolver virtudes cristãs, e quem sabe de outra forma eu não iria desenvolvê-las. Então, observe e veja as coisas, as circunstâncias ao seu redor como uma oportunidade de serem desenvolvidas virtudes do caráter que Cristo busca. Nós devemos nos lembrar que Deus permitiu que José fosse colocado na prisão, num outro poço, para prepará-lo para que ele fosse o primeiro-ministro. Mas isso é uma forma diferente, é uma forma estranha que Deus age, não é a nossa maneira de agir. Nós não pensamos assim. Ir para a prisão geralmente significa o fim da carreira de alguém, o fim da reputação de alguém, não o começo. Mas para o Deus dos impossíveis as coisas funcionam um pouco diferente das nossas. Se alguém é julgado por um crime, se alguém é enviado para a prisão, as pessoas não vão pensar em promover essa pessoa. Já imaginou hoje, se acontecesse de alguém fosse acusado injustamente, algum irmão no nosso meio, e essa pessoa fosse levada até a prisão? Qual seria a probabilidade que eu confiaria que essa pessoa fosse um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Quem sabe nós estaríamos totalmente reféns do julgamento humano, assim como naquela época, com certeza, eles viram José um delinquente, um infrator, um imoral. Era essa a reputação que José tinha. Então, às vezes é muito fácil nós analisarmos a história de fora, olhar para a história com os olhos de quem já sabe o final, desde o começo, e saber que José não era nada daquilo, mas se você estivesse vivendo na época ali no Antigo Egito, você simplesmente veria em José um pária, simplesmente uma pessoa que merecia ter até morrido. Você não confiaria ter José na sua casa, por causa da reputação dele que havia sido destruída. Não é verdade? Então vejam só como as coisas são realmente quando nós vamos para a prática. Se alguém hoje fosse condenado e levantado contra essa pessoa uma grande acusação, como será que eu reagiria? Será que eu realmente acharia que essa pessoa é uma pessoa de Deus? Bem, até eu encontrar essa pessoa, até conversar com essa pessoa e saber realmente o que motiva essa pessoa, olhar nos olhos dela, conversar com ela, saber os seus propósitos, somente assim eu poderia entender realmente se isso seria verdade ou não. E isso nos traz uma lição também bastante preciosa. Nós não podemos julgar as pessoas pelo que nós ouvimos. Nós não podemos julgar as pessoas pelo aquilo que dizem apenas dela. Por exemplo, de Jesus diziam que era um louco, de Jesus diziam que era um beberrão e um comilão. Então imagina se isso chegasse na sua casa naquele tempo, se você vivesse naquela época e você decidisse a sua fé por aquilo que você ouvia. E interessante também, eu já falei isso uma vez, que isso era uma coisa tão séria, a reputação, como Satanás trabalha para destruir a reputação das pessoas, que havia até uma profecia que dizia que o Messias seria contado com os malfeitores. Na verdade, o termo malfeitores, que está lá na escritura, na profecia, que até quando Jesus vai sair para o jardim, o Getsemane, ele pergunta: vocês têm alguma espada aqui? E veja que os discípulos tinham. Pedro andava com espada. Na verdade, a espada de Pedro era um facão. Não era aquela espada, a espada medieval que nós estamos acostumados a ver em filmes, não é isso? Cavaleiros, templários, não era isso. Era um facão realmente que Pedro andava. E quando Jesus pergunta: existe alguém aqui que está com a arma, uma espada? Aí Pedro diz: estou com a minha aqui. Pedro não se apartava daquele facão ali. E haviam duas ou três. E Cristo disse: é porque precisa se cumprir a palavra que diz: ele foi contado com os transgressores, com os malfeitores. Na verdade, o que a Escritura previu profeticamente era o seguinte: ele foi contado com os bandidos. Ele foi contado com os malfeitores, com os bandidos. Então imagina só, quando Cristo foi preso, a história, uma das coisas que foram utilizadas também, e Satanás é muito bom nisso, vamos dizer de passagem,
foi manchar a reputação de Cristo. Nossa, como é que ele quer ser o Messias se ele foi encontrado ali? Os discípulos dele eram os baderneiros, os discípulos dele, eles eram uns bandidos, porque o que é que alguém vai fazer estando lá no Getsemane armado? Sabia disso? Isso já existia naquela época, naquele momento isso foi levantado também. Então ele foi contado com bandidos, era uma gangue. Então, você já parou para pensar se você tivesse de escolher, de decidir a sua fé por aquilo que você ouve das outras pessoas? Já parou para pensar? É por isso que a palavra diz, provai e vede. Provai e vede. Venha e veja. Vem e vê. Você vê Filipe, você vê Natanael, ele tem aquela discrepância, né? Pode ser alguma coisa boa de Nazaré, mais uma vez nós estamos falando aqui sobre reputação, e quando ele diz isso, que não pode sair nada de bom de Nazaré, ele não vai argumentar, ele não vai entrar em nenhum ponto teológico, nenhum cumprimento profético, ele simplesmente vai dizer, você precisa vir e você precisa ver. Deus hoje nos chama para ter uma experiência pessoal com Ele. É isso, experiência pessoal. Experiência pessoal significa até quanto eu estou disposto a provar da água da vida, até quanto eu estou disposto a provar por mim mesmo do pão da vida, até quanto eu estou disposto a ter uma experiência pessoal com Cristo, não simplesmente acreditar na experiência dos outros. A experiência dos outros, por mais que seja fantástica, por mais que seja grandiosa, ela não é a minha experiência. E Deus convida, venha e vê. Ó, vós que tendes sede, vinde às águas. Você não precisa ouvir apenas sobre as águas. Você não precisa saber que existem as águas e que elas são águas límpidas, puras. Você precisa provar da água límpida e pura para que você seja, então, um novo afluente da água da vida, da água da salvação. Então, José teve a sua reputação destruída. Então, se alguém é mandado para a prisão, e você imagina só o que é falado sobre José. Mas Deus trabalha justamente no nosso improvável. A prisão era a forma de Deus posicionar José para fazer o que ele queria fazer o tempo todo. Você acha que Deus também hoje faz dessa forma na sua vida? Bem, Deus ele tem feito isso na minha vida, e Deus eu sei que tem feito isso também na vida de tantas outras pessoas. E você pode ver Deus, eu posso ver Deus especialmente quando eu olho para trás para a minha vida e vejo Deus preparando, através de juízos, de dificuldades, de restrições, de limitações. Quantas vezes eu já ouvi alguém chegar para mim e dizer, mas por que as coisas às vezes são tão difíceis assim para mim? Ou por que as coisas às vezes são tão difíceis assim para você? Toda vez que José ele era, vamos dizer assim, crucificado, Deus estava preparando algo melhor para ele. Sempre que havia ali uma crucificação, sempre que José descia para o poço, sempre que alguém tomava o casaco de José e ele ia para a prisão, ele ia para a lama, na sequência havia uma ressurreição, porque José era fiel. Então a injustiça em si mesma, ela justifica o Deus dos céus, porque Deus levava José a uma posição de honra e responsabilidade. Sabe, nós não merecemos essa posição, nós merecemos uma posição mais baixa, mas quando Deus nos ressuscita, depois que você suporta a injustiça, você é colocado além do alcance da própria injustiça, você é levado a um outro nível. Então, José, ele é o exemplo típico daquilo que Deus pode fazer se você confia em Deus. Quando José é vendido pelos seus irmãos como escravo, ele olha para as estrelas, não é isso que nós falamos? E ele toma as promessas como suas. Aquelas promessas eram para ele. Agora Deus está testando a fé de José mais uma vez. José vê a mão de Deus fazendo prosperar na casa de Potifar. Mas será que agora José podia confiar em Deus? Porque José agora não pode mais ver as estrelas. José é colocado na prisão, no subsolo, no subterrâneo. José não podia mais ver as estrelas. Mas mesmo assim José está reunindo fé. A fé que ele sabia que as estrelas estavam lá, mesmo que ele estava no porão. Irmão, quando você estiver num momento difícil, mesmo que você não consiga ver as estrelas, saiba que as estrelas estão lá. Elas vão continuar ali. Eu posso ser movido de lugar, mas as estrelas não saem dali. Ou seja, a promessa de Deus ela é imutável. A promessa de Deus ela não muda. A promessa de Deus continua se renovando dia após dia, mesmo que eu esteja no subsolo da vida, mesmo que você esteja no subsolo da angústia e da aflição. As promessas de Deus permanecem. As promessas de Deus permanecem. E nós vemos José aqui invocando as promessas de Deus. Ele estava passando por um julgamento, ele estava se apegando pela fé
nas promessas, e Deus estava levando ele mais fundo e testando ele mais e mais e mais, e Deus estava mostrando a sua providência. Mas enquanto José estava na prisão, ele estava livre. Isso é tremendo. Ninguém podia tirar a liberdade que ele tinha. Ninguém podia tirar a liberdade que ele tinha. Isso é maravilhoso. Ninguém podia tirar a liberdade que ele tinha. Mas não havia uma maneira melhor de Deus testar José, de prepará-lo para a grande responsabilidade? Bem, essa era a maneira de Deus. E a maneira de Deus não é a nossa maneira. O mais importante em tudo isso é que Deus sabe que nós não podemos entender o sofrimento de Cristo, o grandioso preço pela nossa salvação, se nós não enfrentarmos também a injustiça. Esse é o problema da injustiça. Então, sem entrar nesse mérito do sofrimento de Cristo, nós vamos ser incapazes de compreender o dom do céu em Deus enviar seu Filho a este mundo para nos salvar, a raça perdida, aquele que não tinha pecado, que não tinha dolo em sua boca. 1 Pedro 2, 21 a 23 fala isso. Ele estava ali se submetendo à injustiça para que pudesse ser o nosso Salvador. Então, Deus não comete erros. Deus não erra, todos os seus caminhos são justiça, e esses caminhos de justiça funcionam mesmo em circunstâncias de injustiça. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que enquanto José estava na prisão, ele prosperou mais uma vez. Gênesis 39, 23, que o guarda da prisão, ele viu que tudo que José fazia, mais uma vez, o Senhor prosperava nas suas mãos. Olha que coisa. Por quê? Porque José não estava ali sozinho. Não importa onde você estiver, não importa com quem você estiver ou o que você estiver passando. O que importa é que Deus esteja com você e que você não esteja sozinho. Lembra do que significa prosperar? Prosperar não tem nada a ver com dinheiro em si, com riquezas, com poder. Prosperar espiritualmente para um servo de Deus é viver no Espírito, e José viveu no Espírito, José prosperou, o Senhor estava com José, e José estava prosperando. Se Deus estiver com você, você irá prosperar. Se Deus estiver com você, você terá alegria em todo o caminho dificultoso que você pode estar trilhando. Gênesis capítulo 40 agora nos diz o seguinte: aconteceu destas coisas, depois disso aí, que o mordomo do rei do Egito e seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E Faraó ficou irado contra eles. E quando Faraó fica irado contra eles, ele coloca os dois ali na prisão. Imagine como isso foi para o mordomo e para o padeiro. Eles chegam num ambiente extremamente nebuloso, um ambiente extremamente carregado. E eles encontram alguém que não estava sendo vítima daquelas trevas. E esse alguém era José. O padeiro e o copeiro, eles estavam tristes, ansiosos, assustados, mas eles encontraram um prisioneiro que estava prestativo, que fazia tudo da melhor maneira e tudo dava certo. A prisão, não sei se alguém já visitou uma prisão aqui, mas a prisão não é um lugar bom para se viver, nem para se visitar também. A prisão é um lugar terrível, é um lugar sombrio, carregado, pesado, mas não para José. Ele não podia ver as estrelas ali à noite, estavam no subsolo, mas ele tinha fé que as estrelas estavam lá, que a promessa estava ali. José não conseguia respirar o ar fresco e ver o sol, mas ele tinha Cristo, o sol da justiça, no seu coração. E a presença do Espírito, como o vento que sopra, como disse o Senhor Jesus para Nicodemos, estava ali soprando no seu coração. O verso 4 nos dá algo interessante. E aqui Potifar, ele aparentemente confia em José ainda, porque veja que, embora ele não traz José para sua casa, José continua na prisão, mas José, ele tem autoridade. Quem sabe ele sugeriu isso ao guardião, o guardião também deve ter percebido isso, e tudo ali fica sobre a liderança de José. Então o padeiro e o mordomo estão ali na prisão com José por uma temporada, e quando eles estão ali, providencialmente eles têm um sonho, que nós sabemos. José conversa com eles, e José também aprende com eles sobre a corte do faraó. Essa é uma maneira de Deus ensinar José, de Deus preparar José para o seu futuro papel. José entra em contato com o padeiro, com
o mordomo, e ele então tem conhecimento sobre como funciona a corte. Ele aprendeu como as coisas funcionavam, as influências, os detalhes do governo, como as leis eram administradas. Ele começa a ter uma compreensão profunda do palácio. E o que acontece ali? No aniversário do faraó, o faraó vai decidir alguma coisa sobre justiça e sobre julgamentos. E esses homens, 3 dias antes, têm um sonho. E nós sabemos o sonho. E veja que quando José vai falar sobre a interpretação desse sonho, José não busca crédito para si, ele dá o crédito a Deus. Isso mostra que José não perdeu a confiança em Deus em meio a toda aquela circunstância. Ele sabe que Deus está guiando ele, que Deus está dirigindo ele, mesmo ali na prisão. E quando eles contam o sonho, versos 9 ao verso 13, depois que José conta ao mordomo a interpretação ali do sonho, você vê que José diz o seguinte, no verso 14 e 15, lembre de mim, você vai sair daqui. José sabia que aquela interpretação era verdadeira. José sabia que ele tinha uma ligação íntima com Deus, que aquilo que ele falava era verdade. Deus não havia cortado sua ligação com ele. Então, aquilo de pensar, eu estou sozinho, estou abandonado, Deus se esqueceu de mim, para José não era verdade, porque José sabia que aquilo iria acontecer. Então, se José sabia que aquilo iria acontecer, José sabia que ele era um veículo de comunicação de Deus. Quando nós somos levados pelas dificuldades, pelos problemas, a primeira coisa que o inimigo quer fazer é que você duvide se Deus ainda está do seu lado em meio a todas as dificuldades. José não duvida. Ele sabe que ele é um instrumento nas mãos de Deus. Satanás não pôde cortar dentro dele a fé que lhe mantinha vivo espiritualmente, que lhe fazia pulsar o coração pela graça que ele recebia dos altos céus. Bem, José conta a história para ele, diz da injustiça que aconteceu, e diz, olha, lembra de mim. Quem sabe José pensou, nossa, se ele falar de mim, quem sabe o faraó vai dizer que, sei lá, vai reconhecer, vai me tirar daqui, e eu vou lá trabalhar pro faraó. Mas só que esse não era o plano de Deus. Esse não era o plano de Deus. Quantas vezes nós temos planos, e são bons planos aos nossos olhos, e nós queremos que esse plano que eu tenha seja o plano de Deus. Só que o melhor plano que eu possa ter, ele não pode ainda ser comparado ao plano de Deus. É por isso que Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. José estava pensando, quem sabe o mordomo vai dizer alguma coisa de mim, eu vou sair daqui, quem sabe vou trabalhar também, sendo assistente do mordomo, mas Deus tinha planos muito maiores, e os planos de Deus são maiores do que eu posso imaginar. Mas os planos de Deus se realizam também de uma forma que eu não imagino. É assim que Deus trabalha. Deus tinha planos para José, planos maiores do que ele imaginava. Diz alguma coisa sobre mim? José estava cansado da prisão. Ele queria ser livre. Estava ali entregue à vontade de Deus, mas ele queria ser livre, ele queria fazer alguma coisa. Quem não iria aproveitar uma oportunidade? José não iria fugir. Mas, nossa, era uma coisa tão simples. Quem sabe não seria essa a vontade de Deus? Qualquer ser humano faria isso. Qualquer ser humano faria isso. O padeiro, como nós sabemos, achou uma boa interpretação, conta para José, e José também dá a interpretação para ele do sonho. José não esconde a verdade. E aí todos aqueles ali que conheciam José começaram a ter respeito. 3 dias depois acontece exatamente da forma como foi dito. E José ganha um grande respeito ali onde ele estava. Veja, se você serve a Deus, não importa onde você estiver, a sua fidelidade a Deus lhe será a recompensa. José rende glória ao Deus do céu, ele não se vangloria. Ele sabe que Deus está acima de qualquer coisa, dos deuses egípcios, embora ele não entenda os propósitos divinos, nada foi capaz de cortar a sua ligação ao Deus dos céus. O verso 23 diz que o mordomo-chefe não se lembrou de José. Não se lembrou de José. José foi esquecido. Quem sabe o mordomo não queria que ninguém se lembrasse do seu passado na prisão. Ele queria que aquilo fosse apagado. Ele teve dificuldades, quem sabe em falar sobre o assunto, quem sabe só em tocar no assunto, quem sabe o rei iria se irar novamente e dizer, realmente, por que você está aqui? Volta para lá. Quem sabe ele pensou assim. E José passa ali, quem sabe se preocupando, sabe? Quantas vezes nós também ansiamos coisas como José? Quantas vezes nós tomamos a nossa
atitude, e nós esperamos que aquilo que eu faça, aquilo que você faça, dê resultado, dê fruto. Nós começamos a esperar e não dá no primeiro dia, não acontece na semana, não acontece um mês depois, não acontece 2 meses depois. Então, José começa a pensar, nossa, mais uma vez não deu certo, nada está dando certo para mim. Quem sabe a decepção em José foi tão grande ali, e José diz, peraí, eu vou ter de viver o resto da minha vida aqui. Se passaram meses, passou um ano. Nossa, já pensou que é um ano de espera dentro de uma prisão? Por que eu? Era uma pergunta que José fazia. Por que eu estou aqui no calabouço? Por que eu estou sozinho? Por que eu estou esquecido? Onde está Deus? Será que José falava essas coisas? Será que José, com certeza José não entendia aquilo ali? O que eram os sonhos então? Por que Deus promete as coisas e aparentemente as coisas não se cumpriram? Só havia silêncio para José. José não tinha um amigo de fé para conversar. José não tinha uma pessoa que cresce no mesmo Deus que ele para falar, para orar junto, para ler a Bíblia. José não tinha uma Bíblia para ler. Nem a criação ali, José não tinha nada. Mas tudo isso estava na mente dele, estava enraizado dentro do coração dele. Quem será que errou aqui? Quem fez alguma coisa errada? Foi os pais dele? Foi Abraão? Peraí, ele errou? Por que as coisas não aconteciam com ele? Nada estava saindo igual ao que José esperava. Tudo piorava. Tudo, as coisas não estavam dando certo. E o inimigo tentava José a qualquer momento, trazendo para a mente de José questionamentos como, peraí, de que adianta eu ser fiel a Deus? Era isso que o inimigo faz. Você está sendo fiel a Deus, o diabo falava ali no ouvido de José. E a recompensa que você tem é só dificuldade, é só prisão, é o poço. Mas José estava firme. José estava firme. Por que ser tão bom assim? Mas José estava firme. Este era o Getsemane de José. Assim como Cristo, quando entrou lá no jardim, Satanás vem até ele e diz assim, por que você não para com isso agora? Você já passou 3 anos e meio, praticamente, sendo rejeitado por todo mundo aqui. Você veio para o que era seu, só que os seus não te reconhecem. Como é que você espera que os outros vão te reconhecer também? Os pagãos lá fora, ninguém vai te reconhecer. Desiste agora. Não tem para que você dar a sua vida. Olha só, os teus mais próximos. Ele vai te negar e o outro te traiu. E aqueles que você chama para orar, ninguém está orando, todo mundo está dormindo ali. Então, não adianta. Por que você vai insistir com essa loucura? Volta lá para o teu trono de glória ao lado do Pai. Senta, tira essa roupa aí, para que essa aflição volta para lá, porque não tem futuro. Esse pessoal aqui não te merece. Deixa que eu tomo de conta aqui, porque eles já me escolheram. Essa foi a maior tentação de Cristo ali no Getsemane. Era isso que Satanás mostrava a ele. Se você sabe o que vai acontecer, você vai ser preso, você vai ser tratado da pior forma possível, você vai ser crucificado, você pode evitar tudo isso. Para com essa coisa agora, que essa obsessão, você já provou que você é santo, que você é puro, mas ninguém te merece aqui, e mesmo que você morra aí na cruz, do jeito que você vai morrer, você não vai salvar todo mundo. Eram as tentações que vinham à mente do Senhor Jesus ali no Getsemane. Da mesma maneira, José também está sendo tentado agora, nesse momento. Mas o Senhor, ele nunca abandonou José. Era através do silêncio que o Espírito de Deus estava falando com ele. Através do silêncio, Deus estava preparando uma grande surpresa para José. Eu quero dizer uma coisa a você. José não pensou jamais que seria governador do Egito. Mas eu quero dizer uma coisa também pela minha experiência. É justamente no momento que você não imagina que Deus faz as coisas. É justamente no momento que você não pensa que Ele vai e te faz uma surpresa. Deus gosta de nos fazer essas surpresas assim. Surpresas maravilhosas. Quando Ele vem e nos dá um presente maravilhoso, quando você não espera, Ele vai lá e faz. Deus estava trabalhando José para que ele fosse um porto seguro para a sua família. Para que ele pudesse se tornar aquele que iria libertar toda a nação. Era isso que Deus estava fazendo com ele. Não é isso também que Jesus é para nós? Jesus, ele é o lugar seguro para o povo de Deus. Cristo é a proteção. Cristo é o abrigo. Mas ele teve que passar por toda a dor, por todo o sofrimento, para que ele pudesse efetivamente ser esse lugar seguro, onde eu pudesse me esconder, onde você pudesse buscar em oração e encontrá-lo. Só através do sofrimento ele poderia ser esse lugar seguro
para que a minha alma possa encontrar refúgio quando eu estiver em perigo, para que eu possa clamar e que ele possa vir me socorrer. Pergunta, por que então nós devemos frustrar? Nós não podemos. Mas por que nós muitas vezes queremos frustrar os propósitos de Deus? Porque nós não entendemos. Nós não compreendemos. Os propósitos de Deus passam por caminhos difíceis, caminhos que eu não escolheria para mim mesmo. Mas Deus sabe o que é o melhor. Então, Deus age nas sombras, nos bastidores, mas ele controla a peça central. Essa é a maneira de Deus de refinar e de preparar. E é a maneira que Deus usa para nos organizar, para nos levar para a vitória futura. Deus controlava todas as coisas. Deus estava preparando aquele garoto desde os 17 anos, desde o início. Deus havia escolhido ele para ser o primeiro-ministro do Egito, salvar a família, salvar o Egito, salvar o mundo inteiro. Será que Deus hoje ele tem menos cuidado com a minha vida, com a sua vida? É claro que não. Você pode não entender, não reconhecer, mas a mão de Deus está aí. Deus está guiando todas as coisas. Deus está aperfeiçoando esse personagem que é você, que está na sua vida. Só que isso é um processo lento, é um processo difícil, é um processo que vai envolver desconstrução e também uma construção penosa ao mesmo tempo. É um processo que nós não queremos passar. E esse processo, ele não acontece também da noite para o dia. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus, ele é muito bom em fazer isso. Aliás, não existe ninguém tão bom quanto Deus, tão perfeito em fazer essas coisas. E sabe qual é o nome desse processo? Esse processo se chama santidade. É esse o nome do processo. Santidade. Santidade não é da noite para o dia. Deus, ele aperfeiçoa na santidade. Então, todos nós somos levados a isso, para as provações, as tribulações e tudo que Deus almeja é nos aperfeiçoar o caráter. Agora, o caráter, ele não é herdado. Você pode herdar os bens, você pode herdar um carro, você pode herdar as terras do seu pai. Tudo isso José, ele herdaria. Ele seria ali o primogênito, na verdade, como foi. Ele se torna o primogênito, você vai ver na escritura, ele recebe a bênção da primogenitura do pai. Mas José não herdaria o caráter. O caráter, ele herdaria de Cristo. Isso é maravilhoso. O caráter, ele herdaria de Cristo. E para que ele pudesse herdar esse caráter de Cristo, ele tinha de ser aperfeiçoado, assim também como Cristo. Então, Deus tinha de tomar as medidas para que pudesse fazer as mudanças em José e para que ele pudesse ser encaixado nos seus planos. 2 anos se passam inteiros ali depois, José na prisão. Mas ele, com certeza, em meio a todas as questões, os questionamentos, ele tinha fé, ele estava firme do propósito de Deus, ele estava aguentando o processo. Que processo? Santificação. O processo de santificação. José estava ali, confiante e persistente. E sem isso, ele não poderia se tornar aquela pessoa que ele se tornou, que Deus o tornou. Então, sem resistir, sem confiar, ele não poderia. Não poderia. E Deus estava colocando tudo isso, fazendo ali, Deus estava ali mesclando na vida deste homem, para que ele pudesse ser aquilo que Deus queria. No próximo estudo, nós vamos ver que no início da manhã de um belo dia, anos depois, antes do nascer do sol, houve um grande alvoroço na capital do reino, porque os mensageiros foram enviados do palácio por toda a cidade. As pessoas começaram a ser acordadas, começaram a chegar ali agrupamentos, e mensageiros reais estavam trazendo ordens para todos irem até a presença do rei. O que havia acontecido? Bem, uma emergência. E qual emergência era essa? Uma emergência que pedia conselhos. Todos começaram a ficar ansiosos. O que seria aquilo? Sábios, mágicos, adivinhos, conselheiros, o Conselho Supremo, Potifar, todos foram chamados até a presença do rei. E houve uma notícia que se espalhou por toda a cidade. O faraó havia tido um sonho. Que Deus nos abençoe. Que ele nos ajude a entender como ele vem nos malhando, né? Malhando a nossa alma. Isso, nós estamos num processo, né, de malhação espiritual, sendo talhados pelo Espírito. Que nós possamos aceitar as mudanças que Deus quer fazer nas nossas vidas, nós possamos crer na maneira como ele tem feito isso e que ele ainda fará, para que nós possamos nos tornar aquilo que Deus desenhou, que ele planejou para a nossa vida.
em nome de Jesus, assim como o Senhor também fez com José.